Tranks, Peter aqui, Bruce na área. Hoje a gente vai reagir a acidentes em parques de diversões. Eu falo pra vocês, cara, aquele númerozinho que fica na cabeça da gente, né? Com aquela porcentagem, com aquela chance que a gente tem de morrer. Quanto que você acha que tá um númerozinho agora na tua cabeça? Nunca tá zero. Sempre tem chance de morrer. Pode cair um ventilador de teto, sei lá, você pode pisar num fio desencapado, pode cair o teto da tua casa em cima de você. Pode acontecer, sempre tem uma chance. Só que você sai na rua, esse número aumenta. Você escala o penhasco, esse número aumenta. Você se debruça numa varanda, o número aumenta mais ainda. Você vai pra um parque de diversão, você não acha que o número aumenta ainda mais ultimamente, né, cara? Cara, eu já vi uns acidentes absurdos. Já viu, Bruce, também? Já, pô, já. Cara, Bruce, você não tem medo de andar numa roda gigante? Porque, por exemplo, você é um cara que, né, tomba um pouquinho a roda gigante. Então, isso é uma história engraçada, porque uma vez eu deixei de ir numa montanha-russa porque o negócio fechou por muito pouco, cara. Aí eu falei, vou nada, tô fora, e não fui. Como é que é? Fechou por pouco? Sabe aquela trava da montanha-russa dos carrinhos? Sei. Tipo, pra travar, o cara teve que pular em cima de mim. Aí eu falei, cara, tô fora. Cara, uma vez eu fui, pra galera que mora ali em Petrópolis, Itaipava, lá no Rio de Janeiro, eu fui num parque, aqueles parques que constrói do nada, sabe? Constrói num parque aqueles parques ali da cidade, né? Os caras estavam lá, o Lucas era pequenininho. Vamos, pai, vamos na montanha-russa. E eu não... Deixa eu explicar pra vocês. Eu, quando vou em parque de diversão, vocês me acompanharam já no Mala Feita, todos os parques que eu vou, Universal, Disney, eu não vou em brinquedo nenhum. Porque se eu for num parque, cara, em qualquer brinquedo, acabou o passeio. Acabou o passeio. A última montanha-russa que eu fui foi do Homem-Aranha, né? Porque foi uma montanha-russa virtual. Pô, cara, tiveram que me carregar. Eu sou tão ruim com isso, que se você que tá me assistindo, de verdade, você parar na minha frente e você girar, eu que desmaio. Eu tô falando, cara, eu sou radical. Eu fui lá no parque e falei, ô Lucas, vamos lá, pai. Vamos. Só, cara, tinha um matuto lá, cara, irmão, sentado ali, não via ninguém, e o cara só, tipo, com os pezinhos pra cima, né, cara, vendo um jornal. Aí eu falei, vamos entrar. Entrei. Simplesmente o cara levantou, olhou pra gente que sentou, começou a ligar. Eu falei, peraí, cara, você não prendeu a gente aqui. E ele, é. Aí ele foi lá e prendeu, travou a gente. Caramba, surreal, cara. Cara, o cara tem um trabalho, né? Isso é bizarro, ele tem um trabalho. E assim, no meio do looping, o Lucas, papai, eu quero sair, papai. Eu falei, Lucas, agora aguenta. E eu com a mão aqui, cara, eu tava nervoso esse dia. Vamos lá? Bora. Galera, seguinte, ó, entrei aqui, invadi rapidinho aqui o vídeo do Peter, mas do outro Peter, né? Pra dizer pra vocês que eu já gravei um vídeo com o Bruce falando de toboáguas, regindo os toboáguas perigosos. Esse vídeo ficou top pra caramba. Tá pra membros, ok? Agora eu vou deixar vocês aí com esse Peter, que eu não vou muito com a cara dele, não. Na noite de abertura da Ohio State Fair, em 26 de julho de 2017, a cidade de Columbus estava tomada pelo clima típico de um grande evento anual. Luzes, música e longas filas marcavam o início das... Irmão, se eu vou nisso aí, eu já tô ficando tonto só de ver. ...festividades. Entre as pessoas que aguardavam para entrar em um dos brinquedos mais chamativos do parque, estava Tyler Gerald, de 18 anos, recém-formado no ensino médio e recentemente alistado no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ao lado dele estava Keziah Lewis, sua namorada. Para Tyler, aquela seria a última diversão antes de partir para o treinamento militar. O brinquedo escolhido foi o Fireball, uma grande atração do tipo pêndulo, capaz de girar os passageiros a cerca de 13 rotações por minuto. Pô, cara, tá bom. Vocês que estão assistindo isso, vocês gostam desses brinquedos? Eu gosto, cara. Você gosta disso, Bruce? Juro que gosto, cara. Porra, Bruce, não é mais fácil você chegar, deitar no chão e começar a rolar? Porque, porra, é o mesmo efeito, cara. Tu vai botar e rola pro lado e rola pro outro. É na mesma, Bruce. Porra, mesmo assim, eu tô fora, porra. Agora, Pedro, se o Bruce estiver do seu lado, você vai no mesmo brinquedo que ele? Nem a porrada. Ô, Pedro. Nem a porrada. Se ele ficar do outro lado e a gente trazer uma galera pro meu lado pra balancear, vai. Você passa mal também em navio, essas coisas? Muito, cara, mas muito. E como que foi na Arca de Noé, cara? É porque não era uma arca, era sua mãe. A gente boiou em cima dela. Cara, uma vez, eu fui lá na casa do meu irmão mais velho. Aí falei, porra, Pitoco, vamos pegar esses caiaques aqui, vamos lá pro quebra-mar e vamos tentar remar pra ilha. Vamos lá, Pedro, vamos lá. Aí ele botou o caiaque no carro, foi eu, o Cris, meu outro irmão, né? O Pitoco. A gente foi pra lá. Cara, aí, pô, tava amarradão, eu tava pilhando todo mundo pra ir remando, né? Cara, assim, a gente botou o caiaque na água, todo mundo entrou. Quando eu entrei no caiaque, e falei, não, tem que sair, cara. Tô muito tonto, não consigo. Acabou o passeio. Não dá, cara. Eu não sei às vezes o que acontece comigo, cara. Mas vamos ver. Elevando-os aproximadamente 12 metros de altura. Às 19h24, no momento em que o equipamento atingia o ápice do movimento, uma falha inesperada ocorreu. Que horrível isso. Um estalo metálico ecoou pelo parque. Em seguida, uma fileira inteira de assentos, ainda com os passageiros presos, se desprendeu do braço do brinquedo e foi... Peraí, você viu isso? Eu não vi. Não, ele borrou. ...lançada para fora. Fragmentos de metal e corpos foram arremessados em várias direções. Nossa. Testemunhas relataram que 2 passageiros chegaram a ser projetados a quase 6 metros de distância antes de atingirem o concreto, enquanto outros foram feridos por destroços que se espalharam pela área.
Tyler Gerald morreu instantaneamente. 1999, 2017, ele morreu com 18 anos. Que tragédia, cara. Nossa, que tragédia, cara. Cara, irmão, eu sou pai de um moleque desse tamanho, né, cara, dessa idade mais ou menos. Então, nossa, cara, a gente sempre se vê. A gente sempre vê nosso filho numa situação dessa. Dói, cara, de pensar uma coisa, mas dói. Imagina o terror que deve ter sido pra família. Que coisa ruim, cara. Pesado para fora da estrutura. Outras 7 pessoas foram levadas às pressas para hospitais da região, várias em estado crítico. Kazuya sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, incluindo ossos esmagados e múltiplos traumas internos. O processo de recuperação foi longo e doloroso, envolveu múltiplas cirurgias, meses de reabilitação e anos de tratamento psicológico, resultando em custos médicos que ultrapassaram 2 milhões de dólares. O parque vai ter que arcar com isso tudo. E é o de menos, né? Fora o que vai ter que pagar de indenização pra ela. Porque acabou, estragou a vida da garota, né? De certa forma, estragou. E é o que eu falo, cara. Eu sei que é uma coisa que vai gerar debate. Eu sou contra parque. Eu sei que falam, que isso, Pedro? Que absurdo. Como assim, cara? Porque, meu irmão, sempre acontece essas paradas, cara. Sempre acontece. Então você é contra avião porque cai? Também sou. Então como é que a gente viaja? Não tem jeito, tem que ir de avião, ok? Fazer o quê? Então, se eu pudesse, eu não usava avião. Parque eu posso não usar, então eu não uso parque. Cara, pra que eu vou num brinquedo desse, que aquele meu númerozinho vai aumentar? Percebe onde que eu quero chegar? Se não tem jeito, eu vou. Eu não coloco minha vida em risco, cara, tipo, se não tiver necessidade. Tem coisas que eu faço que eu coloco minha vida em risco, mas eu não ligo tanto. Acho que a adrenalina, ela realmente me recompensa. E eu sei que a adrenalina do parque recompensa muita gente, né? Você tá nessas coisas, roda gigante, esses brinquedos lá, mas sei lá, eu acho muito complicado. Então, quando eu faço uma escalada, como meu irmão, por exemplo, ele é profissional, ele vai guiando, né, faz a guia, a gente vai atrás dele, realmente, você olha pra baixo, você não vê nada, caiu, morreu. Só que eu me sinto mais seguro ali, por exemplo, do que num parque desse, cara. É surreal. E não tô dizendo que eu não vou, né? Roda gigante eu até vou. Mas esse brinquedo aqui, cara, na boa, cara, eu não vou. Quer uma curiosidade, ó? Fala. Você falou de avião, ó. A chance de morrer em um acidente de avião é 1 em 11 milhões. Em carro é 1 em 100. Mentira. É verdade, Lógico cara. É mentira. É verdade. Só se o carro bater e o avião... Não, peraí. Não, se o carro bater e o avião cair, não. Aí morre todo mundo. Isso, cara. Mas não importa, o carro é eu que tô dirigindo. Avião não. Tô cagando. Não é você não que você não enxerga. Pera aí, cara. Vamos prestar atenção nessa porra aqui, cara. O legista do condado confirmou que a causa da morte de Tyler foi traumatismo severo na cabeça, no tórax e na parte inferior do corpo. Ou seja, tem que ir com capacete. Seu pai o descreveu como um jovem com objetivos claros e planos promissores para o futuro, todos interrompidos naquela noite. O caso ganhou repercussão nacional, especialmente porque o Fireball havia passado por várias inspeções nos dias anteriores, incluindo na manhã do próprio fatídico dia. Nossa. Ainda assim, a investigação revelou um problema que não podia ser identificado visualmente. Segundo a fabricante holandesa KMG International, o tubo de aço central que sustentava o braço do pêndulo apresentava corrosão interna grave. Ao longo dos anos, o uso contínuo do brinquedo, aliado à exposição constante à umidade, desgastou progressivamente o interior do tubo de aço, reduzindo sua espessura e comprometendo... Negligência, né? Negligência. Porra, por que os caras fazem? Sempre que pousa um avião, vai toda uma equipe pra fazer uma manutenção no avião, cara. Um avião só sobe depois que tiver um check-up. Por que não faz isso também, cara? Tem que ter, porra. Aposto que depois da morte do garoto, deveria ter tipo uma lei. Olha, a partir de agora, os brinquedos não vão funcionar sem uma equipe técnica verificar e der um aval, der um check-up completo. Apresentar um relatório de tempo em tempo. Deveria ter isso, né? Quando o brinquedo atingiu a velocidade máxima naquela noite, o componente não suportou a carga e acabou cedendo, resultando em uma falha estrutural total. Após o acidente, parques em diversos estados suspenderam atrações semelhantes ao pêndulo para inspeções emergenciais. Tá vendo? Precisou morrer o garoto pra poder fazer isso. É brincadeira, cara. E o mundo continua seguindo como ele é, como a gente conhece, né? Ou seja, os acidentes vão acontecendo, as catástrofes vão acontecendo, pra aí sim o ser humano pensar em fazer mudança. Já percebeu? Enchente, por exemplo. Ninguém se preocupa com enchente. Quer dizer, lógico que as pessoas se preocupam, mas os governantes não se preocupam com enchente. Se preocupam depois que acontece enchente. Percebe? Não, vamos fazer alguma coisa e não fazem. Vai passando, não fazem nada. Mesma coisa isso aqui, cara. Você acha que o cara que tá ali tava pensando... Você acha que o dono do parque pensa em gerar mais custo pra ele fazer manutenção? Quanto custa? É tanto. Então não quero, pô. Deixa rolar. Aí acontece isso, trolha, cara. Em 2020, o estado de Ohio aprovou a chamada Lei de Tyler, que passou a exigir inspeções mais rigorosas e detalhadas, incluindo testes estruturais obrigatórios e documentação de todos os componentes críticos. Cara, parece que eu virei Simpson, né? Tava na cara que isso ia acontecer. Tinha que criar... Eu ainda imaginei, vamos criar uma lei com o nome do garoto, com o Tyler. E não deu outra. Em 2024, a justiça decidiu a favor das vítimas em um processo contra a fabricante do brinquedo. E Kazuya recebeu uma indenização de $20 milhões.
precisa mais trabalhar pro resto da vida. Mas o Tyler não vai ter de volta, né, tadinho? Pois é, cara, e eu costumo dizer que é legal, a gente pensa em, porra, 20 milhões de dólares, beleza, tá bem pro resto da vida dela, são mais de 100 milhões de reais, né? Mas não tem dinheiro que pague a vida de uma pessoa, não existe. Pros pais do Tyler, você pode dar o dinheiro que for, cara, que não vai pagar. Deve aliviar, deve trazer algum tipo de recompensa, mas, porra. Ainda assim, para a família de Tyler, nenhuma decisão judicial poderia trazê-lo de volta à vida. Apesar da tragédia, o Fireball continua operando sob outros nomes, em diferentes estados americanos, incluindo em outras feiras em Ohio, até os dias de hoje. O fabricante garante que todos os modelos foram reconstruídos segundo novos padrões de inspeção e são agora seguros. Agora, percebe? E o mundo continua a girar. Algum outro brinquedo? Vai morrer alguém? Pronto, a partir de agora a gente vai fazer uma coisa segura. Quando Tyree Sampson, de 14 anos, se acomodou em seu assento no topo de uma torre de queda livre em Orlando, algo imediatamente lhe causou... Aqui é Sperter. Aqui É onde a gente mora. A trava no peito não parecia firme o suficiente e a sensação de insegurança permaneceu durante toda a subida. Em dezembro de 2021, o Icon Park havia inaugurado o Orlando Freefall, apresentado como a torre de queda livre mais alta do mundo, com cerca de 130 metros de altura. Sabe o que eu penso, cara? Pra você que é pai, pra você que é mãe, você percebe que a gente não tem controle sobre isso. Porque o teu filho vai chegar um dia pra você, pai, mãe, eu vou num parque. Porra, o que você vai pensar? Não, num parque tá tranquilo, né? Meu filho não vai sair à noite, não vai se envolver em briga, não tem droga. Vai num parque, tá arriscado ali na noite, num lugar violento, voltar com vida. Vai num parque, volta sem vida. Ainda mais nos Estados Unidos, que é capaz nem do brinquedo cair, mas tentar terrorista. É complicado demais, cara. A atração prometia uma queda vertical que atingia aproximadamente 120 km por hora de velocidade, com os assentos inclinados para frente antes da súbita descida. Deus me livre, cara. O saco vai lá em cima, Bruce. Porra. Ele estava em Orlando, vindo de St. Louis, participando de um programa de futebol americano. Com 1,96 m de altura e pesando cerca de 154 quilos, ele sonhava em se tornar jogador profissional. Naquela noite, já havia sido impedido de entrar em outros brinquedos por conta de seu tamanho. Olha isso, ó. Tá vendo? Bruce, já teve esse problema também, Bruce? Foi como eu falei no começo do vídeo, já tive. Mas eu não insisto não, cara, eu respeito. Caraca, não deixaram você entrar porque tu tava acima do peso, cara. Eu cheguei a pesar 138 quilos. Bruce, se você tiver com esse peso, acabou o canal pra você. Não, eu não tô mais, eu tô abaixo do... assim. É o mínimo, hein, cara? É o mínimo não, é o máximo que você pode chegar. Vamos ver. Mesmo assim, por volta das 23h30, os operadores permitiram que ele embarcasse no freefall. Durante a subida, Tyree demonstrou um certo incômodo. No topo, após a breve pausa característica da atração, o sistema foi liberado. Poucos segundos depois, quando os freios magnéticos começaram a atuar, Tyree escorregou para fora do assento e caiu. O momento foi registrado por visitantes no local. Eu vi isso, cara. Eu já vi essa cena, cara. O negócio parou e ele passou. Meu irmão, o cara escorregou que nem sabonete. Tyree foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em vídeos gravados logo após o acidente, operadores em pânico confirmaram que a luz de segurança estava verde, indicando que o sistema apontava o travamento correto. Esse vídeo tá disponível na internet, né? Em algum lugar. Eu já vi esse vídeo. Eu já vi. Cara, como que alguém fala numa situação dessa? E olha lá fora, a galera tá passando, não tá entendendo o que tá acontecendo. O pessoal tá normal. Isso não chamou a atenção da galera. Um ou outro ali que para pra ver. A investigação revelou algo chocante. Alguém havia manipulado o sensor do assento manualmente. Enquanto os demais assentos apresentavam uma folga dentro dos limites permitidos, o assento do jovem possuía uma abertura mais do que o dobro do padrão. O sensor tinha sido reposicionado de forma a enganar o sistema, liberando a operação mesmo sem garantir a contenção adequada. Isso é vandalismo, cara. Algum mequetrefe subiu aí, cara, mexeu nas paradas. Mequetrefe não, né? Um demônio. E vandalizou a parada e matou uma pessoa. Eu acho que se foi isso, provavelmente acharam o cara. Porque deve ter registro, né? O manual do brinquedo estipulava um peso máximo de aproximadamente 130 quilos, limite que foi ignorado, e alertava explicitamente os operadores para garantirem que os passageiros de maior porte coubessem dentro do contorno dos assentos. Vou falar o seguinte pra vocês, eu quando vou nesses brinquedos, eu garro, pode abrir a parada, mas eu vou ficar balançando no ar,
mas eu não desgrudo da parada não, cara. Eles não poderiam embarcar. Além disso, a atração não possuía cintos de segurança auxiliares, presentes em outras torres de queda semelhantes. Aí. Mas o fabricante insistiu que seu sistema de travamento duplo era o suficiente. Não é. E aposto que a partir de agora vai ser. Olha isso. E o mundo continua a girar. E eu vou lembrar pra vocês, cara. Se isso aconteceu com esse garoto, o que impede de acontecer de novo? De alguém chegar lá e alterar as paradas, a luz? 3 meses após a inauguração, e com apenas uma inspeção de segurança concluída, o Orlando Freefall foi desmontado e removido do parque. O caso passou a ser tratado como uma tragédia que poderia ter sido evitada, e a família de Tyree processou o parque, os operadores e também o fabricante, alegando a ausência de placas de limite de peso e negligência por parte dos funcionários. Pô, realmente, né? Uma placa de limite de peso poderia ter, realmente. Com certeza. E se tem limite de peso, esse garoto ele não poderia entrar, cara. Exato, 138 que ele falou, ou você que falou, não me lembro. O evento finalmente chegou ao fim, obrigando a Funtime Handles, empresa responsável pelo parque, a pagar uma indenização de $310 milhões à família da vítima. Caraca! Cara, peraí. Pelo Cara, parque, $1 bilhão de reais. R$1 bilhão, olha isso, olha. obrigando a Funtime Handles, empresa responsável pelo parque, a pagar uma indenização de $310 milhões à família da vítima. Tô com pena da empresa? Não tô com pena nenhuma. Por mim tinha que doar tudo que eles ganharam até hoje. Tudo pra essa pessoa, pra família. Tudo! Porque é um castigo. Ah, pessoal, mas a família não precisa de tanto. Não é pra família, é pra eles. Pra eles corrigirem, pra nunca mais acontecer com ninguém. E eu falo, não tem dinheiro que pague a vida do garoto. Né? Traz um conforto. Família, porra. Né? Vai ficar bem por resto de várias gerações, né? Mas o garoto não existe mais. Agora o que eu não entendo é por que naquele outro acidente, Bruce, o garoto ganhou, a família ganhou $20 milhões, e aqui 300 e poucos milhões. Que loucura, né, cara? Acho que vai de processo em processo, empresa em empresa, condado. Mas também, Peter, naquele outro acidente, falou daquela menina, mas se eu não me engano, tinham mais pessoas na fileira. Será que outras pessoas ganharam 20 milhões também? Pô, mas não importa? Na tarde de 2 de junho de 2015, uma falha técnica considerada comum no parque Alton Towers, no Reino Unido, se transformou em um dos acidentes mais graves da história dos parques temáticos britânicos. Uma sequência de decisões equivocadas faria com que um trem lotado de passageiros, viajando a quase 150 km por hora, colidisse com outro veículo parado, deixando várias pessoas lutando por suas vidas. Caraca! Isso pra mim é uma estupidez que não tem tamanho, cara. O Alton Towers é o maior parque temático do Reino Unido, recebendo cerca de 3 milhões de visitantes ao ano. Nele, a montanha-russa The Smiler, conhecida por suas 14 inversões, operava com até 5 trens simultaneamente. Como a maioria dos brinquedos desse tipo, para evitar colisões, a atração utilizava um sistema automático de blocos. Esse sistema divide os trilhos em segmentos, onde apenas um trem é permitido por vez. Já viu, né? Falhou, parada de desviar o trem, os dois entraram no mesmo trilho. Assim, se um trem entrasse em um bloco já ocupado, o sistema interromperia toda aquela operação. Naquela tarde, após um alerta, o sistema foi colocado em modo de manutenção e alguns testes foram realizados pelos engenheiros do parque. Durante o último teste, um dos trens vazios perdeu velocidade devido aos ventos fortes e parou em uma seção da pista. Os operadores não perceberam essa parada e um novo trem, agora com passageiros, foi liberado, normalizando a operação. Cara. Ao receber o alerta de bloqueio e sem verificar visualmente a pista, um dos engenheiros optou por reiniciar manualmente o sistema, acreditando se tratar de um erro residual já resolvido. Nossa, cara. 13h50 da tarde, o trem com passageiros entrou em alta velocidade na seção ocupada e colidiu frontalmente com o trem parado. O impacto foi extremamente violento, com cerca de 12 colisões sucessivas até que ambos os trens parassem completamente. Nossa. Quando os trens finalmente pararam, o vagão de passageiros ficou inclinado a 45 graus, suspenso a 6 metros do chão. O resgate foi extremamente demorado, e no total foram necessárias entre 4 e 5 horas para retirar todos os passageiros dos destroços. Porra, cara. Quer dizer, não basta tu bater, tem que ficar pendurado, nossa, 45 cara. Graus pra cá. Porra, cara. Felizmente, nenhuma morte ocorreu, mas várias pessoas sofreram ferimentos permanentes,
incluindo amputações. E o que eu pensei, eu ia falar, porque bateu, amassou o carro da frente, então amorteceu. Mas, cara, esmagou perna. Amputação. Nossa, tragédia, cara. Que horrível. A empresa responsável foi multada em 5 milhões de libras e a atração permaneceu fechada por 9 meses para revisão de protocolos e sistemas de segurança. Peraí, a empresa foi multada em 5 milhões de libras. Quer dizer, será que é o Estado que multou a empresa? Por quê? Como é que fica depois o processo de cada pessoa ali? As investigações apontaram falhas graves de treinamento, comunicação e procedimento e concluíram o óbvio. Cara, eu consigo imaginar, como é na Inglaterra, um monte de Mr. Bean, sabe, controlando o trilho do trem. Os caras assim, cara. O único passo, confirmar visualmente a pista, teria evitado o terrível acidente. Absurdo, cara. Em uma tarde de agosto de 2021, no Parque Cedar Point, em Ohio, visitantes aguardavam na fila de uma das montanhas russas mais conhecidas do mundo. Cara, eu lembro de um que aconteceu no Beach Park. Um parque que eu fui bastante. Quem é de Fortaleza deve saber. Não aconteceu? Teve um caso lá que o garoto saiu da... Teve um rapaz que morreu. Procurei depois. Enquanto eu vou falando, procurei. Caso fatal no Beach Park. O Top Thrill Dragster prometia uma experiência extrema. Sair do repouso absoluto e atingir mais de 190 km por hora em menos de 4 segundos. Tô fora. O percurso inteiro durava apenas 17 segundos de pura adrenalina. Rachel Rod, de 44 anos, estava no parque acompanhada de seu pai e não era, naquele momento, uma das passageiras do brinquedo e estava apenas aguardando na área próxima à fila quando o trem iniciou mais um lançamento. O Dragster, inaugurado em 2003, havia sido por anos a montanha-russa mais alta e rápida do planeta, com um sistema hidráulico capaz de impulsionar os vagões até o topo de uma torre de 128 metros, antes de despencar em uma descida quase vertical, seguida por uma torção em formato espiral. Naquele domingo à tarde, enquanto um dos trens completava a subida pela torre, algo inesperado aconteceu. Testemunhas viram um objeto escuro se desprender do vagão e cruzar o ar em alta velocidade. Em uma fração de segundos, a peça atingiu violentamente Rachel na parte de trás da cabeça. Ai, cara. Ou seja, eu tirando uma onda, eu não vou em brinquedo porque eu não quero me dar mal. Pronto, a peça atinge o cara que tá lá fora. Isso é premonição, isso parece premonição. Premonição. Ela falou assim, não vou porque eu vi o trem escapando, não dá. Bem na região da nuca. Ela caiu imediatamente no chão, gritando de dor. Entre os que prestavam os primeiros socorros estava David Valov, um enfermeiro registrado que também aguardava na fila. Ele e outros visitantes improvisaram atendimento até a chegada das equipes de emergência. Graças a Deus. That's it. I checked everything we could. I walked the whole thing. I couldn't find anything. So we all saw it fly off. The top of one of those things and shot downwards. And I said, I'm a deputy for the Rankin County Sheriff's Office, so I ran to her, and everybody's flagging down. It had been like this big. We don't know what it was, and there was a ton of people around us. I don't know if somebody picked something up. Right. Or what's your name? Wait, I don't say the right, okay? Pô, tomara que ela tenha vivido, cara, sobrevivido. Dá uma ansiedade, né? Coitado. Cara, que tortura. Que tortura ver isso, cara. Rachel foi levada às pressas ao hospital com traumatismo craniano grave, sendo internada em estado crítico na UTI. Mais tarde, as autoridades identificaram o objeto responsável pelo impacto. Tratava-se de uma placa metálica em formato de L, conhecida como placa de sinalização de proximidade, do tamanho da palma de uma mão adulta. Mas cai naquela velocidade, que é 100 e pouco, 190 km por hora, é um tiro, um canhão na cabeça da garota. A peça ficava fixada na parte traseira do vagão e tinha a função de se comunicar com o sistema de controle do brinquedo, indicando a posição exata do trem ao longo dos trilhos. Durante a descida da torre, a cerca de 130 metros de altura, a placa se soltou junto com parte de seus parafusos, transformando-se em um projétil mortal. Exato. A investigação concluiu que os parafusos falharam de forma súbita, rompendo-se instantaneamente sob uma carga excessiva. Agora, embora o brinquedo tivesse passado por inspeção apenas 3 meses antes, os peritos identificaram um histórico preocupante.
Parafusos haviam sido substituídos diversas vezes nos meses anteriores, e registros de manutenção indicavam que 16 parafusos do sistema de freios haviam sido reapertados apenas 2 dias antes. O Top Thrill Dragster não era estranho a incidentes. Em 2004 e novamente em 2016, visitantes já haviam sido atingidos por detritos, embora sem ferimentos graves. Porra, cara, tem histórico de projéteis. Cara, essa montanha-russa, isso é uma arma, né? É um outro tipo de adrenalina que esse parque tá dando pra galera. O cara que fica em volta dali, vou ficar aqui em volta, olha que coisa bacana que eu tô passando aqui, olha o perigo que eu tô passando, tipo uma roleta russa, né? Décadas de operação e cerca de 18 milhões de passageiros transportados, o brinquedo foi desativado permanentemente em agosto de 2023. Em 2024, o parque anunciou sua reabertura sob um novo nome, Top Thrill 2, com um sistema de lançamento totalmente redesenhado. O estado de saúde de Rachel nunca foi divulgado publicamente. Em uma breve nota divulgada dias após o acidente, sua família informou apenas que ela lutava pela vida e pediu privacidade. A mulher, que nem nunca chegou a embarcar no brinquedo, teve sua história drasticamente redefinida. Fala aí. Você tava certo, fala aqui, ó. O caso fatal mais conhecido aconteceu em 16 de julho de 2018, no brinquedo Vai Encarar no Beach Park, quando a boia saiu da pista e os ocupantes foram arremessados. Exatamente, a boia. Lembrei agora. Caraca, morreu quantos? Morreu mais de um? Não, só foi um, mas parece que outras pessoas foram arremessadas também, mas só uma vítima. Tu entra numa boia pra descer, tu desce, né? Mas não desce no tobogã. No dia 7 de agosto de 2016, Scott Schwab levou seus 4 filhos ao Parque Aquático Schlitterbahn, no Kansas. Antes de se separarem para explorar as atrações, ele fez um pedido simples: que eles cuidassem um dos outros. Entre os brinquedos mais aguardados estava o Verupt, à época o toboágua mais alto do mundo, com 51 metros de altura. O trajeto começava com uma queda íngreme que levava os botes a velocidades próximas a 110 km por hora, seguida por uma subida abrupta e uma segunda descida até o solo. 3 pessoas viajavam juntas em um bote rígido, presas por cintos de velcro, sobre uma estrutura coberta por redes de proteção, sustentadas por arcos metálicos. As imagens a seguir são de uma atração em outro parque aquático, semelhante ao Verupt. Alright, have fun, guys. Normal. No Beach Park tem um igualzinho, né? Sim. Not too bad. Um dos meninos, Caleb Schwab, de 10 anos, decidiu embarcar naquela aventura sozinho, enquanto os irmãos aguardavam na parte inferior. Ele atendia aos requisitos de altura e peso. Tem uma certa altura e um certo peso, exatamente. Alcançar o topo da atração, foi pesado e acomodado na parte dianteira do bote, acompanhado por 2 mulheres de outro grupo. Durante a subida, após a queda principal, o bote perdeu contato com o trilho e ficou sob o ar. Os 3 ocupantes foram arremessados violentamente contra a rede de proteção, e um dos arcos metálicos atingiu o pescoço de Caleb com tanta força que o ferimento foi fatal. Puta, cara. Ah, cara. Cara. O corpo do menino foi lançado para fora do bote e deslizou separadamente até a base da atração, onde uma multidão os aguardava. Funcionários e visitantes perceberam imediatamente que algo grave havia ocorrido. Bombeiros que estavam no parque tentaram prestar socorro, mas Caleb faleceu instantaneamente. As 2 mulheres sobreviveram, com ferimentos graves no rosto e na cabeça, sendo levadas ao hospital e se recuperando posteriormente. Nos dias seguintes, surgiram relatos alarmantes. Passageiros afirmaram que as cintas de velcro frequentemente se soltavam durante a descida, ou que seus botes também haviam ficado momentaneamente no ar. Cara, não. Frequentemente se soltavam durante a descida, ou que seus botes também haviam ficado Nunca mais eu vou Não, me explica. Esse, cara. Explica o que passa pela cabeça de você que tá me assistindo. Eu adoro esses brinquedos. Boa, cara. Porra, pra mim é brincar de roleta russa, cara. Tu botar uma bala na arma, meu, girar e dar um tiro na cabeça, cara. Isso pra mim é a mesma coisa. Mesma coisa, cara. Não, Peter, mas eu só vou nas que estão com bastante segurança. Essas estavam também, né? momentaneamente no ar em ocasiões anteriores. Que isso, cara? O que eu tô vendo, cara? Absurdo, cara. Registros indicaram que desde a inauguração do brinquedo, ao menos 13 pessoas já haviam se ferido ao serem lançadas contra a rede de proteção. Ali ficou claro que o Verupt nunca havia sido plenamente seguro. Assim... Tu viu ali rapidinho? Olha aqui, ó. Ali ficou claro que o Verupt nunca havia sido plenamente seguro. Assim... Isso, a simulação de pau. Não é simulação não, cara. Não? Não, que simulação? Vamos simular. Entra aí que a gente vai simular, pronto. Eles estão simulando, então. Porra, o negócio saiu, O cara. brinquedo foi fechado e demolido.
No entanto, para a família Schwab, o passeio que deveria ser apenas mais um dia de lazer terminou de forma completamente trágica e irreversível. Cara, vou te falar, o que vale a vida da gente quando vai... Na boa, a gente fica muito à mercê dessas coisas, né? Quando a gente sai de casa num carro, a gente pega um carro, quando a gente pega um ônibus, quando a gente pega um trem, quando a gente entra num parque de diversões, quando a gente pega um avião, uma lancha. Na cabeça, né? Porque são coisas que não dependem da gente. Até quando depende da gente, a gente também tá sujeito a esse tipo de coisa, como aconteceu com a mulher que levou. Foi tipo Barrichello com o Felipe Massa, um parafuso na cabeça do cara lá. Enfim. Pô, cara, tétrico esse vídeo, cara. Triste. Mas tem outros casos, tem vários casos. No Brasil tem casos também, né? Como ele acabou de falar aqui do Beach Park. Eu ia muito no Beach Park, cara. Acho que a última vez que eu fui no Beach Park foi em 2012. Parei de ir e comecei a ir pros Estados Unidos. E eu não vou, cara. Em parque, quando eu vou, eu não brinco. É porque eu não gosto. É porque eu não gosto. Mas porque realmente eu passo mal. Tenho muito problema com enjoo. Tipo, demais. Desde garotinho, cara. É tipo... Eu já desmaiei mesmo em parque de diversão. Vomitar é garantido. Se eu entrar, eu vou vomitar. Pô, já vomitei em roda gigante, cara. Porra, tudo em negócio na cabine de baixo, cara. Horrível isso. Mas vai lá, Bruce. Manda aí, pergunta de membros. Cara, eu acho que essa pergunta você falou bastante sobre ser pai nesse vídeo. O Arthur Vital 9797 mandou aqui. Peter, como é ser pai? Pô, cara, vou te falar, brother. Vou te falar. Você não consegue mais se imaginar sem teu filho. Você não consegue saber como era a tua vida antes de ter um filho. Verdade. Você lembra que você existiu, mas peraí, tinha filho? Não é possível. Meu filho estava sempre lá. É como se os dois estivessem sempre presentes na minha vida. E você vai perceber que existe algo maior do que você mesmo. Não dá pra explicar, é só você sentir. É o único ser vivo que você quer que seja melhor que você. Que você torce pra ser melhor que você. E você fica feliz sabendo que aquele ser vai ser melhor que você. Então, é como se fosse algo químico, né? Algo evolutivo, algo divino. Você tá querendo que o seu legado seja presente, seja visível. Você quer se ver ali, né? Naquela pessoa que você criou, de você, cara. E é uma coisa, cara, que te dá orgulho, te dá tristeza, te dá alegria, te dá várias emoções. Mas é uma coisa que é você. Assim, é a sua garantia de que quando você morrer, você vai continuar presente na Terra. É isso. Bom, vou ficando por aqui, galera. Tomem cuidado quando vocês forem em parque de diversões, ok? A possibilidade de você morrer em um parque de diversão é 1 em 750 milhões. Em avião, 1 em 11 milhões. Engasgar durante sua vida inteira, 1 em 2.500. E em carro, 1 em 100. Caraca. Tá bom. Bom, tá bom. Doideira. Mas pode engasgar, cara. Depende do que você coloca dentro da tua boca, mas... Mas cuidado aí. Tamo junto sempre. Bruce, vou ficando por aqui. Valeu, cara. Abraço. Valeu.